Meu nome é Guilherme Muricy e eu vou apresentar agora a conferência científica para minha promoção a professor titular do Departamento de Invertebrados no Museu Nacional da UFRJ. A palestra será sobre a diversidade, classificação e distribuição da classe homoescleromorfa do filo-porífero. Só para contextualizar, as esponjas são animais, porque são organismos multicelulares, com divisão de trabalho, têm alimentação heterotrófica, a matriz extracelular, possuem colágeno e várias outras características que todos os animais possuem. No entanto, são organismos muito simples e não têm nem órgãos nem tecidos complexos. Então, de modo geral, a organização do corpo se dá a nível celular. A filogenia mais aceita atualmente é essa que está aqui à esquerda, que indica que elas são um grupo irmão de todos os outros animais. Então, é um filo basal que foi o primeiro a derivar da grande linhagem de animais, dos metazoários. Elas são aquáticas, sésseis, com fase larvar e ontônica. 98% das esponjas são filtradoras e 2% são carnívoras. Como um grupo, as esponjas são um filo cosmopolita, ocorrem no mundo inteiro, apesar de que cada espécie tem uma distribuição bem mais restrita. Elas são relativamente diversas, com pouco menos de 10.000 espécies atualmente aceitas como válidas. O corpo das esponjas se organiza em 3 camadas. A camada externa, chamada de pinacoderme, formada por pinacócitos. O mesoílo, que é um tecido conjuntivo, que fica no interior e que contém espículas, contém o esqueleto, contém células móveis. E a coanoderme, que é a parte mais interna, que é formada também uma monocamada de células especiais chamadas de coanócitos. Esses coanócitos são as células muito características do filo porífero e elas têm um flagelo e um colarinho de microvilosidades. E elas movimentam o flagelo e, com isso, geram uma corrente de água que circula pelo sistema aquífero, trazendo o alimento, principalmente bactérias e pequenas partículas orgânicas, que são capturadas nas microvilosidades do colarinho. Elas têm relativamente poucos tipos celulares e o esqueleto pode ser mineral, orgânico ou ausente. O sistema aquífero pode ter vários tipos de organização também, desde astonoide, que é a mais simples, até leuconoide e solenoide, que são as mais complexas. A classe homoescleromorfa possui 2 tipos de organização do sistema aquífero, sileibide e leuconoide. Hoje em dia, então, se considera que o filo porífero tem 4 classes, sendo que a homoescleromorfa é o que nós vamos falar hoje, e além delas tem a calcária, a classe exactinérida e classe demosponge. A classe homoescleromorfa é a menor e mais recente das 4 classes. Tem só 137 espécies válidas atualmente e foi elevada ao nível de classe por Gazav e colaboradores em 2011. Elas são exclusivamente marinhas e o esqueleto pode ser ausente ou ter espículas silicosas. Quando tem espículas, elas são chamadas de díodos, tríodos e cáltopos, conforme o número de actinas que elas possuem. E sendo que os cáltopos, que têm 4 actinas, podem ter actinas ramificadas. E aí, de acordo com o número de actinas ramificadas, eles são chamados de cáltopos monolofosos, dilofosos, quando tem 2, trilofosos, quando tem 3, e tetralofosos, quando tem 4. E tem um tipo mais especial, que é chamado de candelabro, que é um cáltopos heterolofoso. Ele tem 4 actinas ramificadas, mas com 2 padrões diferentes de ramificação. Elas têm um sistema aquífero, então, leuconoide ou sileibide, como nessa oscarela, que é sileibide, e tem uma larva sinctoblasto, ela tem uma larva muito característica desse grupo. Então, é fácil de reconhecê-las, são vivíparas, e a gente consegue visualizar, então, essas larvas sinctoblastas em cortes histológicos no corpo das homoescleromorfas. A importância de se estudar a classe homoescleromorfa vem de vários aspectos. O primeiro deles é que essas esponjas podem ser ótimos modelos para biologia experimental, especialmente para estudar questões como descoberta de novos metabólitos secundários bioativos, entender as interações entre hospedeiro e simbionte, lembrando que as esponjas têm muitos micro-organismos simbiontes,
decifrar a origem e a evolução dos epitélios de metazoários e estudar a gastrulação nas esponjas e a origem dos folhetos embrionários nos metazoários. Então, a homoescleromorfa possui vários tipos de moléculas interessantes, moléculas muitas vezes novas, com estruturas originais e com várias atividades de interesse farmacológico. Então, antiparasitária, anti-inflamatória, citotóxico, antitumoral, etc. Então, tem bastante estudos sobre a química e a farmacologia de homoescleromorfa. Além disso, talvez o mais interessante seja que elas possuem caracteres que são presentes em outros metazoários, mas são ausentes em outras esponjas. Então, especialmente a presença de acrosoma nos espermatozoides de homoescleromorfa, que foi descoberta em 1986, e a presença de colágeno tipo 4, formando uma membrana basal subjacente aos epitélios, a conoderma e a pinacoderma, que foi descoberta em 1996. Então, esses caracteres são caracteres que ocorrem em todos os outros animais, mas não ocorrem nas outras 3 classes de poríferos. Então, só para relembrar, o acrosoma é uma vesícula com enzimas digestivas que fica no topo do corpo do espermatozoide e que serve para hidrolisar a zona pelúcida do óvulo, que é uma camada protetora que fica em torno do óvulo e permitindo, assim, a fecundação. Então, é muito importante na reprodução dos animais em geral. E a membrana basal é uma condensação de fibras de colágeno, principalmente colágeno tipo 4, com outras moléculas, como laminina, fibronectina, proteoglicanos, etc., que fica, então, entre as células epiteliais e o tecido de suporte, que geralmente é um tecido conjuntivo. E ela funciona como uma barreira seletiva para a passagem de substâncias, serve de auxílio na adesão, na migração, na diferenciação e na proliferação celular nos epitélios. A presença dessa membrana basal em homoescleromorfa levou à consideração de que as homoescleromorfas têm tecidos verdadeiros. Os epitélios de homoescleromorfa são verdadeiros epitélios, porque nas outras esponjas não tem a membrana basal e não tem muitas junções entre as células. Então, é uma monocamada de quinacócitos ou coanócitos, com pouca conectividade entre elas, e então é muito fluida. Esses epitélios só são considerados como epitélios verdadeiros, tecidos verdadeiros, nas homoescleromorfas. As primeiras espécies de homoescleromorfa foram descritas por Schmidt, em 1862, do Mar Adriático. Foram Cortícium candelabrum e Alisarca lobularis. Ele classificou essas espécies no grupo das Gumine e das Alisarcinae. Então, Cortícium candelabrum possui espículas tetractinais, caltrops lisos e caltrops heteromorfóseos, chamados de candelabros. E Alisarca lobularis é uma espécie sem esqueleto. Em 1880, Schultz descreveu a família Placinidae, com 3 gêneros novos, que ele chamou de Placortes, Plaquinastrella e Plaquina, sendo que Placortes no caso, Placortes simplex, tem apenas díodos e tríodos, Plaquinastrella copiosa tem díodos, tríodos e caltrops, e as espécies de Plaquina têm essas espículas mais caltrops com actinas ramificadas. E de acordo com o número, então, de actinas, ele chamou de plaquina monolofa, dilofa e trilofa, com caltrops monolofosos, dilofosos e trilofosos, respectivamente. Então, nessa época do trabalho do Schultz, em 1880, o que hoje se considera como homoescleromorfa estava dividido em 3 grupos bem separados. Alisarca lobularis, no grupo das Alisarcinae, Plaquinidae, com o gênero Placortes, com díodos e tríodos, Plaquinastrella, com díodos, tríodos e caltrops, Plaquina, com díodos, tríodos e caltrops, inclusive caltrops lofosos, caltrops com 1, 2 ou 3 actinas ramificadas, que ele chamou, então, de monolofa, dilofa e trilofa. E Cortícium candelabrum, que era classificada no grupo das Gumine, que possui algumas dessas espículas, geralmente díodos, tríodos e caltrops, e também caltrops heterolofosos, chamados de candelabros. Então, analisando a classificação de homoescleromorfa,
Schultz, em 1880, considerava apenas a família Placinidae, contendo aqueles três gêneros, Placoste, Plaquena, Plaquenostella, dentro de uma ordem Tetractinélida na classe Demoscópio. Rosmaier, em 1884, utilizou uma classificação muito diferente. Cada autor, na verdade, utilizava uma classificação diferente. Então, uma classe que ele chamou de porífera não calcária, na ordem Espícula-Esponja, e uma subordem tetractina, contendo a família Plaquinidae, mas também Corticida e Alizarcida, separando Corticium, Alizarca, e nesse trabalho ele separou Oscarella lobulares de Alizarca. Então, criou o gênero Oscarella, que também não tem esqueleto, mas manteve nessa família Alizarcida. Então, essa separação foi feita principalmente com base na organização do sistema aquífero, que em Alizarca é um sistema leuconoide com câmaras de coanócitos alongadas e ramificadas, bem diferente do sistema aquífero de Oscarella, que tem um sistema sileibide com câmaras de coanócito esféricas ou ovais e eudipilosas. Então, Solas, em 1888, criou a subordem Microsclerófora, dentro da ordem Coristida, para agrupar, então, a família Plaquenidea, Corticida, mas também a família Trombida, que hoje em dia é do grupo das astrofólias. E Plaquinastrella foi classificada por Solas na ordem Astrófora. Então, foi separado de Plaquenida, com base nas semelhanças com espécies de, hoje em dia, astrofólias. Em 1897, 95 e 97, Topsan utilizou a ordem carnosa para esse grupo das microscleróforas, juntando Placinida, Corticida e Oscarelida, então já com o gênero Oscarella separado de Alizarca, e não considerou a família Trombida dentro desse grupo. Em 1897, ele criou o gênero Placinolopha, para a espécie Placinolopha bedotti, que tinha aquelas mesmas espículas díodos, tríodos e cáltaps lisos, e também esses cáltaps lofosos e díodos lofosos, com um padrão de ramificação muito peculiar, exclusivo desse grupo. Em 1905, Dende criou o nome Homosclerófora para essa subordem, dentro da ordem Tetraxonida, para a família Plaquinida, separando, então, Oscarella em Ixospongida, outra ordem, e Plaquinastrella na ordem Astrófora. Então, seguindo uma classificação um pouco diferente, mas criando aqui o nome Homosclerófora dentro da ordem Tetraxonida. Foi a partir de 1973, do trabalho de Levy, que começou a se utilizar pela primeira vez caracteres reprodutivos para a taxonomia de porífero. Então, começou a ter uma certa estabilidade na classificação, principalmente a partir desse trabalho clássico de Levy, onde ele considerou a ordem Homosclerofórida dentro da subclasse Homoscleromorfa, dentro da classe de Demosponja, com duas famílias, Oscarelida sem esqueleto e Plaquenida com esqueleto. Essa classificação durou até a década de 90, de 1990, onde os trabalhos, principalmente de Solecava colaboradores e Burrezno colaboradores, sugeriram a fusão de Oscarelida com Plaquenida. Essa fusão se deu pela descoberta de uma espécie nova chamada de Pseudocorticium jarrei, que tinha características morfológicas muito semelhantes ou intermediárias entre Oscarella e Cortício. Então, a morfologia externa, o sistema aquífero, a presença de córtex eram muito mais semelhantes ao Cortício do que ao Oscarella. Mas Cortício tem espículas e Pseudocorticium jarrei não tem espículas, assim como Oscarella. Então, na ausência de espículas, ele se assemelhava mais ao Oscarella, mas o sistema aquífero e a morfologia externa se assemelhava mais a Cortício. Então, além disso, foi feita uma análise genética, utilizando as enzimas na época, e que também mostrou uma semelhança maior dessa espécie nova com o cortício do que com o Oscarella. Então, essa espécie ficou intermediária entre as famílias Oscarellida e Plaquenida, como eram consideradas na época, e por isso levou, então, à fusão dessas duas famílias, incluindo agora todas as espécies e gêneros com e sem esqueleto numa família só. Essa classificação foi seguida depois por
mim mesmo, né, minha tese, em 1999, e no sistema porífera, no capítulo de Hemasferoflórida, em 2002. Isso foi feito com base, então, nessa filogenia do trabalho de 99, que mostrou que cortício e plaquina, as espécies com esqueleto, formavam um grupo parafilético, e Oscarella e Pseudocortício, sem esqueleto, também formavam um grupo parafilético. Então, a morfologia, mas a citologia, mas as enzimas indicavam esse parafiletismo, parafilia das duas famílias. Então, levou à fusão dessas famílias num grupo só. Essa classificação perdurou até 2010, quando Gazzava e colaboradores separaram novamente os Oscarelida e Plaquenida, com e sem e com o esqueleto, com base em caracteres moleculares. Então, eles utilizaram genes de 14 proteínas mitocondriais do RNA 28S ribossomal, perdão, DNA ribossomal 28S e do ribossomal 18S. E nessas três reconstruções, eles viram que o grupo das esponjas com esqueleto, perdão, em azul com esqueleto e vermelho sem esqueleto. O grupo das esponjas com esqueleto e sem esqueleto eram dois grupos monofiléticos. Então, sugerindo então que as famílias Plaquinida e Oscarelida eram dois grupos válidos. No entanto, os gêneros Plaquina e Oscarella, nessas reconstruções, surgiam como grupos parafiléticos. Então, aqui Plaquina está separado em dois clados independentes, e assim como o Oscarella também está separado em dois clados independentes, com pseudocortício e antecortício. Então, em 2011, Gazzava e colaboradores elevaram a subclasse homoscleromorfa, que fazia parte de Demosponja, para nível de classe, a classe homoscleromorfa separada, então, de Demosponja. Fizeram isso com base nos mesmos caracteres moleculares e mostraram, então, que as quatro classes formavam grupos monofiléticos e o filo porífera formava um grupo monofilético também. Então, essa classificação é seguida até hoje, é a que é mais aceita hoje em dia, inclusive na World Porífera Database. Mas é importante lembrar que o Homosteromorpha possui aqueles caracteres que são presentes em outros metazoários, mas não nas outras esponjas, o acrosoma e a membrana basal. Então, vários trabalhos na década de 2000 até 2010, com biologia molecular, com filogenias moleculares, sugeriram que o filo porífera poderia ser parafilético. Então, teve vários artigos sugerindo isso, com diferentes genes, e levando em consideração a presença de epitélios verdadeiros em uma escleromorfa, contra a membrana basal, separava, então, porífera em três grupos monofiléticos. Um grupo da Silícia-esponja, que incluiria a classe Demosponja e a classe Exactinella, o grupo das calcárias e homoscleromorfas junto com os outros eumetazoários, com os filatérios, com os quinidários, placozoa, etc., com base também na presença de epitélios verdadeiros. Então, isso levou alguns autores a fazerem umas hipóteses bem provocativas sobre a evolução dos metazoários, inclusive o Nielsen, em 2008, propôs que todos os metazoários, inclusive nós, teríamos sido derivados de larvas de esponja, especificamente larvas de homoscleromorfos. Essa hipótese aqui, a membrana basal está representada em vermelho. E nessa filogenia, a gente vê que os três classes de porífera são independentes aqui. Porífera forma um grupo parafilético e a larva de homoscleromorfa seria o ancestral comum a todos os outros metazoários, todos os eumetazoários. Em 2012, o Nielsen fez uma proposta formal de classificar, então, o que são o filo porífera em três filos. Filo Silicea, com as classes de Demosponja e Dactinella, o filo calcária e o filo homoscleromorfo.
Essa classificação do Nielsen não foi aceita, especialmente porque em 2017, Simeon e colaboradores publicaram um artigo com 1.719 genes, 97 espécies, que sugeriu fortemente que porífera era um grupo monofilético e é um grupo que é o grupo irmão de todos os outros metazoários. Só o problema é que tem que lembrar que a homoescleromorfa tem a membrana basal e o acrosoma, e que nessa reconstrução de porífera monofilético, ou esses caracteres evoluíram independentemente, são homoplasias, em homoescleromorfa e no ancestral dos metazoários, ou evoluiu no ancestral de todos os metazoários e foi perdido nas outras três classes de poríferos. Então, tem essa incongruência até hoje na classificação de porífera que ainda não foi resolvida. Eu entrei um pouco nessa discussão na minha tese de doutorado, de 92 a 96, quando eu fiz, então, na minha tese, uma avaliação de caracteres bioquímicos, citológicos e morfológicos para sistemática do homoescleromorfo. Então, nós descrevemos aquele gênero novo, seu curtíssimo, analisamos as evidências citológicas da especiação críptica em Oscarella, as evidências morfológicas da especiação em plaquina do Mediterrâneo, especialmente a morfologia das espículas em microscopia eletrônica de varredura, caracteres químicos para separar espécies crípticas de Oscarella, caracteres genéticos, principalmente com as enzimas, caracteres anatômicos citológicos e das bactérias simbiontes de plaquina, e a avaliação filogenética juntando, então, todas essas informações para fazer a filogenia do grupo. Então, tem dois artigos que eu acho que são muito importantes na minha tese, que são os mais relevantes, talvez. Um com a revisão taxonômica das plaquinas do Mediterrâneo, com base principalmente em morfologia, inclusive fotografias submarinas, e análise das espículas em microscopia eletrônica de varredura, que mostrou que as espículas de plaquina têm padrões de ramificação muito mais variados do que se imaginava. Então, não apenas é possível separar em cálculos monolofósios, dilofósios e pilofósios, mas os padrões de ramificação dessas actinas ramificadas varia muito, permitindo, então, uma melhor distinção das espécies de plaquina e uma distinção entre as espécies de plaquina e cortício. Então, com base nesses caracteres, foi possível descrever 4 novas espécies de plaquina para o Mediterrâneo e transferir 5 espécies que eram chamadas de cortício, foram transferidas para o gênero plaquina, com base na ausência dos candelabros, que são diagnósticos de cortício, nessas espécies. Então, plaquina reducta, plaquina topsante, plaquina tetralofa, versátil e balancante, todas eram classificadas como cortício, apesar de não possuírem candelabros verdadeiros. Então, elas foram transferidas nesse artigo para o gênero plaquina. Além disso, o artigo de 96, onde nós analisamos as evidências citológicas para a especiação críptica em Oscarella, também com fotografias submarinas, mas principalmente utilizando as células com inclusões como caracteres taxonômicos. Lembrando que Oscarella é um gênero sem esqueleto, então é muito difícil de separar as espécies, mas, por sorte, elas possuem muitas células com inclusões, células esferulosas, vários microgranulares, etc., com inclusões citoplasmáticas muito peculiares, muito características espécies específicas. Então, com base na microscopia eletrônica de transmissão dessas células, é possível distinguir as espécies de Oscarella, como antes não era possível olhando apenas a morfologia, principalmente olhando o material fixado. Então, a análise de fotografia submarina, junto com essas células de inclusões, permitiu a distinção de novas espécies, no caso, a descrição de 3 espécies novas de Oscarella para o Mediterrâneo. E permitiu também a caracterização de várias novas espécies no mundo inteiro. Então, depois desse trabalho, da década de 90 aqui em diante, 67% das espécies de Oscarella puderam ser distintas e descritas depois desses trabalhos.
Então, especialmente no começo do século, quase não se descrevia nenhuma espécie. Todas as espécies de Oscarella que eram encontradas eram chamadas de Oscarella lobulares. E a partir, então, da década de 90, foi possível separar as espécies, primeiramente com base nesses caracteres e depois, mais tarde, também com a parte molecular. A mesma coisa aconteceu para a plaquina, onde, a partir da década de 90, 64% das espécies foram descritas. Então, utilizando principalmente microscopia eletrônica de varredura, e também, a partir do ano 2000, análises moleculares também. Isso também permitiu resolver os complexos de espécies crípticas que eram consideradas como espécies cosmopolitas, ou seja, algumas espécies, como Plaquina monolofa, Trilofa e Oscarella lobulares, eram consideradas de ocorrer no mundo inteiro, mas esses caracteres novos permitiram, então, a reavaliação desses registros e mostrando, por exemplo, que Plaquina monolofa não ocorria no mundo inteiro, mas sim era restrita apenas ao Mediterrâneo e ao Nordeste da. A mesma coisa para a plaquina trilofa, também é restrita hoje em dia apenas ao Nordeste do Atlântico e ao Mediterrâneo. E Oscarella lobulares, com a mesma distribuição básica, Mediterrâneo e Nordeste do Atlântico. Então, vários registros dessas espécies pelo mundo inteiro foram invalidados com base nesses novos caracteres. Além disso, a análise de novos locais levou à descoberta de novas espécies que, por sua vez, possuíam novos caracteres que antes eram desconhecidos para o grupo. Então, por exemplo, nós descobrimos uma espécie nova numa caverna da Grécia, que vivia dentro da pedra, então era endolítica, e com apenas pequenas papilas expostas. Além disso, essa espécie de plaquina tinha tipos de espículas muito variados e muito peculiares, com geometrias muito diferentes, que até ficou muito difícil de classificar como cálculos monolofosos, pilofosos, pseudofosos. Então, nós chamamos de cálculos pilofosos tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Então, essa espécie tão peculiar que nós chamamos de plaquina anômala. Também, numa caverna das Marquesas, foi descoberta uma espécie de plaquina estrela que possuía essas espículas também muito difíceis de interpretar e que nós acabamos chamando de cálculos pseudolofosos, e que, por isso, então, essa espécie foi chamada de plaquina estrela pseudolofa. Então, a descoberta de novas espécies leva também, quase que forçosamente, à descoberta de novos caracteres. Sendo que existem outras espécies também, como Tetralophora mesoamericana, que foi descrita por Russell e colaboradores em 2014, de Belize, que também possuem espículas peculiares. Então, essas espículas cáltopos tetralofosos, com um padrão de ramificação exclusivo, e sem a presença de díodos, tríodos e cáltopos lisos. Levou à descrição, então, dessa espécie como um novo gênero. O problema, na verdade, desse novo gênero é que existe o gênero Placinolopha, que foi descrito por Topsan em 1897 e que possui aquelas espículas com um padrão de ramificação bem característico, e algumas espécies, como, claro, a espécie tipo, mas também Placinolopha sarai e Montcharmonte, possuem espículas com esse tipo de ramificação. Então, provavelmente, são boas espécies de Placinolopha. Já outras espécies de Placinolopha, como Placinolopha spinosa, Placinolopha europaea e Placinolopha acantholopa, possuem espículas muito mais semelhantes às de Tetralophora do que às de Placinolopha bedotti. Então, também não possuem díodos, tríodos e cálculos lisos. Então, é muito provável que essas três espécies, na verdade, pertençam ao grupo das Tetralophora, muito mais do que ao grupo das Placinolopha. Então, é necessário fazer uma revisão ainda desses gêneros para resolver esse problema taxonômico. Além disso, um problema que tem surgido cada vez com mais frequência é a descoberta de novas espécies sem esqueleto, mas que parecem ter uma afinidade grande com a família Plaquinidae, mais do que com a família Ascarelida. Então, a primeira delas foi
Plaquina natalia, que foi originalmente descrita como Moscarella natalia, mas que foi transferida lá no fossoesqueleto, mas foi transferida para o gênero Plaquina em 2017 por Ruiz e colaboradores, com base no gene COX-1, o gene mitocondrial COX-1. Além disso, uma outra espécie sem esqueleto, descoberta no mesmo artigo, descrita no mesmo artigo, que foi classificada como um novo gênero, o gênero Aspiculófora, também sem possuir esqueleto, mas dentro da família Plaquinidae e não da família Ascarellidae. Nesse artigo de 2017 foi publicada essa árvore filogenética que mostra, então, as espécies novas sem esqueleto, Aspiculófora madinina e Plaquina natalia, uma afinidade maior com as espécies de plaquina com esqueleto e outras espécies de Plaquina estrela, cortícia e placortes também com esqueleto, do que com as espécies de Oscarella e Pseudocortícia que não possuem esqueleto. Essa árvore foi feita com base exclusivamente no gene COX-1, no gene mitocondrial citocromo oxidase subunidade 1. Depois, em 2022, foram descritas mais duas espécies sem esqueleto, uma do gênero Aspiculófora, Aspiculófora papillata, e outra de um novo gênero chamado de Aspiculófilis, que também são espécies do Caribe, sem esqueleto, mas que têm uma afinidade com base em caracteres moleculares, com espécies de plaquinídeo. Então, também aqui, as Aspiculortis e as Aspigulófora, sem esqueleto, ficaram no mesmo grupo com as espécies com esqueleto, de plaquina, de cortiça, de placortes, plaquina estéril e tetralopora, e separado do grupo das Oscarellas sem esqueleto. Então, novamente, essas esponjas sem esqueleto parecem formar um grupo parafilético. Então, foi classificado essas espécies dentro de plaquina. Em 2025, Cavioche e colaboradores mostraram essa árvore filogenética de homoescleromorfa com o grupo da família Oscarellidae, sempre em vermelho, sem espículas, em azul, com espículas, separado do grupo das Plaquinidae, que incluía, então, espécies com esqueleto e sem esqueleto. Então, Aspiculófora, Aspiculortis, Plaquina natalia, e um novo gênero sem espículas que está sendo descrito, que ainda não está publicado, Aspiculina. Então, o problema dessas árvores, primeiro, bom, essa árvore aqui, obviamente, tem várias politomias que ainda precisam ser resolvidas. Mas essas árvores filogenéticas foram feitas, primeiro, com base apenas no gene mitocondrial COX-1, citocromo oxidase 1, que é um bom gene para separar espécies próximas, mas que não é um bom marcador para nível de filogenia de gêneros, de famílias, enfim, tá? Que são super específicos. Então, essas árvores aqui não são muito confiáveis. Vários desses ramos têm uma consistência muito baixa, um bootstrap muito baixo, especialmente aqui esse grupo das Plaquina natalia, das Aspiculófora, enfim. Então, elas não são muito confiáveis. Seria muito importante refazer essas análises com outros marcadores moleculares para confirmar essa classificação. Um outro problema dessa classificação é que as diagnoses dos gêneros e das famílias não foram modificadas, apesar de serem descobertas espécies sem espículos. Então, por exemplo, a família Plaquinidae continuou sendo caracterizada como esclerofórida com espículas silicosas, apesar de ter dois gêneros sem espículas, a Aspiculófora e a Aspiculortis. E o gênero Plaquina também continua sendo diagnosticado oficialmente como Plaquinidae com espículas, enquanto tem uma espécie, Plaquina natalia, sem espículas. Então, a utilização de caracteres moleculares, ela precisa também ser compatível com os caracteres morfológicos, já que as diagnoses são feitas com base em caracteres morfológicos. Então, esse é um outro problema que precisa ainda ser resolvido na filogenia e na classificação desse grupo. Em termos de distribuição geográfica, tem poucos trabalhos que trabalharam, que analisaram essa distribuição de homoescleromorfa no mundo. Então, em 2016, Domingos e colaboradores fizeram análise da distribuição das espécies de homoescleromorfa no Atlântico tropical ocidental, quer dizer, basicamente no Caribe e no Brasil. E mostrando, então, que a maioria das espécies tem uma distribuição muito restrita.
ocorrendo apenas em uma ecorregião, geralmente em uma única província, seja no Caribe, seja no Brasil. Poucas espécies ocorreram nas duas províncias, e geralmente essas espécies são espécies de Placoste, Plaquinastela, que têm problemas taxonômicos. Então, são prováveis complexos de espécies que ainda precisam ser melhor estudados para serem resolvidos. Em termos de riqueza de espécies, a região com maior riqueza foi a das Grandes Antilhas, no Caribe, especialmente a Jamaica, com 12 espécies registradas na época. Hoje em dia, esses números já mudaram um pouco com a descrição de novas espécies em Cabo Frio e também nas Pequenas Antilhas. Em 2018, Laje e colaboradores analisaram a distribuição de Homoscleromorpha no Oceano Pacífico, mostrando, então, que a maior riqueza, diversidade de Homoscleromorpha está ocorrendo aqui no Pacífico Sudoeste e no Indo-Pacífico. A maioria das espécies ocorre principalmente na região tropical, entre essas duas linhas aqui, de planta de Capricórnio. Então, a região tropical tem todos os gêneros ocorrem aqui, e fora dessa região, principalmente, ocorrem algumas espécies de Oscarella e de Plaquina, com algumas exceções de algumas espécies de Placortes que ocorrem aqui no noroeste do Pacífico, na região do Japão, da Coreia, etc. Mas ao sul também. A maioria, as únicas espécies que ocorrem ao sul, ou a maioria, é, são espécies de plaquina e de oscarela. Quando a gente analisa cada gênero separadamente, os gêneros menores, Tetralophóphora, somente esses mais recentes, Tetralophóphora, Aspiculóphora e Aspiculortes, são exclusivos do Caribe, na região tropical. O gênero Pseudocortício é encontrado apenas no Mediterrâneo, e Placinolopha é encontrada no Mediterrâneo, mas também no Oceano Índico e no Pacífico. Então, é uma distribuição essencialmente tropical, com exceção do Mediterrâneo. Então, a distribuição de cortícia no mundo, publicada por Munici Colaborador em 2021, mostra também a ocorrência principalmente na região tropical e no Mediterrâneo e no sul da Austrália. O gênero Plaquinastrella também tem uma ocorrência, uma distribuição principalmente tropical, com exceção do Mediterrâneo e do Nordeste do Atlântico, com uma espécie citada para essa região do Mediterrâneo. E algumas outras espécies, poucas, para o Nordeste do Atlântico. O gênero Placoste tem uma distribuição parecida, ocorre principalmente na região tropical, especialmente com a riqueza grande no Caribe e no Indo-Pacífico, sudoeste do Pacífico, com exceção do Nordeste do Atlântico, o Mediterrâneo e o Noroeste do Pacífico. O gênero Plaquina já tem uma distribuição mais ampla, ocorrendo também na região tropical, mas também com muita riqueza no Mediterrâneo e chegando a alcançar águas frias como a da Antártica e águas frias no norte também, nas Ilhas Albéricas, no norte do Pacífico. O gênero Oscarella tem uma distribuição ainda mais ampla, ocorrendo no Oceano Glacial Ártico e na Antártica também, mas também principalmente em regiões tropicais e no Mediterrâneo, Nordeste do Atlântico, Noroeste do Pacífico. Então, o Oscarella tem a distribuição mais ampla entre todos os gêneros de Homoscleromorpha. Quando a gente junta toda essa informação, a gente vê que as áreas com maior riqueza de espécies de Homoscleromorpha são, primeiro, o Mediterrâneo, segundo, o Caribe, e, em terceiro lugar, o Oceano Índico. Depois, surpreendentemente, vem o Brasil, e o do Pacífico e o sudoeste do Pacífico. As regiões mais pobres são o Ártico e a Antártica. Então, as regiões mais frias têm uma ocorrência muito menor de espécies de Homoscleromorpha. Então, isso provavelmente se deve a uma origem desse grupo na época da Pangeia, onde existia um supercontinente chamado Pangeia com um mar, um oceano enorme, único, chamado Pantalassa, e com um mar raso chamado Mar de Tete. Mar de Tete, que foi se ampliando com a separação dos dois continentes, Laurásia e Gondwana.
na Laurásia e a Gondwana se separaram, formou-se uma passagem entre os dois lados do continente, ou seja, de um lado do Mar da Pantalácia, que hoje em dia é o Oceano Índico e o Indo-Pacífico, e juntou-se então com o que hoje é o Mediterrâneo e com o que estava começando a se formar o Oceano Atlântico, que aqui há 100 milhões de anos já está começando a se formar. Então, se ligou ao que hoje é o Caribe e um pouco do leste do Pacífico. Então, essa passagem, esse mar de Tete, foi fechado há cerca de 65 milhões de anos, começou a se aproximar, então, a placa da África começou a se aproximar da placa da Europa, a Índia foi se aproximando da placa da Ásia e a América do Sul com a América do Norte. Então, começou a se fechar essa passagem do mar de Tete e formando a configuração atual dos oceanos, com esses oceanos que a gente conhece hoje, com o Atlântico, o Índico, o Pacífico, bem separados pelos continentes atuais. Em termos de distribuição batimétrica, é bem interessante ver que o gênero Cortíssimo, Oscarella, Plaquina e Placorte são principalmente de águas rasas, até 50 metros de profundidade, com algumas exceções em águas um pouco mais profundas. O recorde de profundidade é de Plaquina braquilofa, a 2.460 metros nos Açores. Já os gêneros Placinolofa e Plaquinastela são essencialmente de águas mais profundas, entre 50 e 1.000 metros de profundidade, com mais de 60% das espécies ocorrendo, então, nessas profundidades. Aí existem espécies de águas rasas, mas a maioria das espécies ocorrem em altas profundidades. Já os outros gêneros menores, Tetralophópora, Pseudocortíssima, Aspiculotes e Aspiculópora, são exclusivamente de águas rasas, pelo menos até o momento. É interessante ver também a repartição ecológica dessas espécies de homostereomorfa. Elas gostam de hábitats crípticos e ciáfidos, ou seja, escondidos e escuros. Então, elas são muito frequentes em cavernas submarinas. A gente vê aqui essas esponjas cinzentas e essas marrons, que são espécies de Plaquinastrela e de Placorte, muito abundantes nas cavernas submarinas de Fernando Noronha. E também ocorrem em poças de marés, mas aí geralmente na face inferior das pedras, como essas duas espécies de plaquina que foram descritas do Cabo Frio, que ocorrem, são muito abundantes nessa poça de maré, mas exclusivamente debaixo de pedra. Então, elas também preferem ambientes crípticos e ciáticos, mesmo em águas rasas. Elas também ocorrem em recifes de coral rasos, mas especialmente espécies de Placoste e Plaquinastrela, e também são mais raras, são menos comuns nesses ambientes. Elas são muito mais abundantes em recifes mesofóticos, entre 30 e 60 metros de profundidade, como esse recife de Porto Rico, a 30 metros. E ainda tem uma série de espécies que não foram descritas. Então, nós temos material da Grécia e da Croácia, com várias espécies novas de plaquina, de cortíssimo, principalmente, mas também de oscarela e placorte também. Então, nossos colaboradores enviaram, a gente ainda está trabalhando esse material, tem pelo menos 10 espécies novas só dessa região da Grécia e da Croácia. Em Porto Rico, nós temos uma colaboração também com o Raziel Garcia Hernandes, e encontrou diversas espécies. Eu passei uma semana lá mergulhando, nós achamos mais de 20 espécies de homostereomorfas, sendo 15 prováveis espécies novas que ainda estão sendo trabalhadas, inclusive espécies de Tetralophóphora, de Plaquina, Placortes, Plaquinastrela, Oscarella, diversos gêneros de homostereomorfas. E em Fernando de Noronha, nós temos também pelo menos 10 espécies novas sendo trabalhadas, das cavernas da Sapata e da Ilha do Meio, de Fernando de Noronha. E o grupo de Marcélia, do Thierry Perrez e colaboradores, que tem uma lista com 25 prováveis espécies novas em fase de descrição de vários locais do mundo, especialmente sendo trabalhadas pelo Clément Cabioche, que é um estudante de doutorado que está trabalhando com esse material. E ainda tem vários complexos de espécies a serem resolvidos. Por exemplo, eles encontraram na região de Marsella
quatro morfotipos diferentes que são chamados hoje em dia de placote simplex, mas que provavelmente são espécies separadas. Então, tem 3 ou 4 espécies de placotes aqui nesse complexo de espécies que precisam ser melhor analisadas, com caracteres moleculares, citológicos, etc., para poder saber exatamente quantas espécies existem, né? Então, como conclusão, como escleromorfa, a classe é um grupo pequeno, mas que tem grande importância química, farmacológica, biológica e evolutiva. O interesse renovado por esse grupo aumentou a quantidade de pesquisas e, com isso, aumentou o conhecimento sobre a diversidade e a distribuição das espécies. A descoberta de novos caracteres aumentou também a estimativa de diversidade e ajudou a refinar a filogenia do grupo. Apesar disso, a taxonomia ainda é bastante complexa e a maioria dos estudos é pouco detalhada. Então, a gente tem estudos ou que tem só morfologia, e geralmente é uma morfologia pouco detalhada mesmo, ou então só molecular, com pouca informação morfológica. Então, isso gera complexos de espécies que ainda não estão resolvidos e gêneros mal definidos que precisam ser melhor avaliados para ter um refinamento da classificação. A ocorrência dessas espécies em hábitats críticos e em locais pouco explorados leva a uma estimativa reduzida da diversidade do grupo. Então, ainda há muitas espécies por descrever e muitas novidades a serem descobertas nessas espécies.